Você está de pé em um convés de aço na escuridão total. A temperatura do ar é de menos 30 graus Celsius, frio o suficiente para congelar a umidade nas suas narinas a cada respiração. Seus dedos pararam de parecer seus há 20 minutos. O vento está batendo em você a 40 km por hora e o convés sob suas botas está escorregadio com uma fina camada de gelo que se formou enquanto você estava parado ali. Agora vem a parte que muda tudo. Se você escorregar, se uma bota perder a aderência por meio segundo, você cai na água abaixo. E no momento em que essa água ártica tocar sua pele, seu corpo começa a desligar. Em 3 minutos, seus músculos começam a paralisar. Em 10 minutos, você perde a capacidade de nadar. Depois disso, nenhum navio de resgate chega até você a tempo. Não aqui. Não nessas águas. E agora mesmo, diretamente abaixo dos seus pés, abaixo do casco deste navio, um submarino nuclear russo está se escondendo. Silencioso, invisível, esperando. Isso não é uma cena de um filme. Isso aconteceu. Em agosto de 2025, os contratorpedeiros USS Mahan e USS Bainbridge foram implantados acima do Círculo Ártico no Mar de Barents. A inteligência da OTAN havia confirmado que 3 submarinos nucleares de ataque russos da classe Asen haviam saído silenciosamente de sua base ártica na Península de Kola. Nas 48 horas seguintes sem parar, operadores de sonar sentaram em salas escuras com fones de ouvido, ouvindo sons mais silenciosos do que o próprio oceano. Pelo menos 27 missões de aeronaves em 48 horas. E 280 marinheiros viveram, trabalharam, comeram e mal dormiram. Em um navio de aço, em movimento, em um dos ambientes mais hostis do planeta. A maioria das pessoas nunca saberá que isso aconteceu. Não havia câmeras de notícias, nenhum comunicado à imprensa, nada explodiu. Mas abaixo da superfície, um jogo de gato e rato estava sendo jogado que poderia ter terminado de forma muito diferente. Este vídeo é sobre como a vida realmente parece dentro daquele navio. A tecnologia, o perigo, a comida, o sono e a realidade psicológica de caçar um submarino nuclear no escuro. Nurecenas. Antes de falarmos sobre a vida a bordo, você precisa entender o que este navio realmente é. O contratorpedeiro lança-mísseis da classe Arleigh Burke é a espinha dorsal da Marinha dos Estados Unidos. Em 2025, 74 deles estão ativos, mas ainda estão sendo construídos. O navio tem 154 metros de comprimento. Para colocar isso em perspectiva, isso é aproximadamente a altura de um arranha-céu de 50 andares deitado na água. Pesa até 9.700 toneladas, mais pesado do que 6.000 carros de família empilhados juntos. O número que importa é 96.000. É quantas células de lançamento vertical estão afundadas no convés deste navio. Tubos de mísseis carregados, com mísseis de cruzeiro Tomahawk, capazes de atingir um alvo a mais de 1.600 quilômetros de distância. Ou foguetes antissubmarino ASROC, que lançam torpedos guiados em submarinos escondidos a centenas de metros abaixo. O cérebro de todo o navio é chamado de Aegis, um sistema que rastreia mais de 100 alvos no ar, na superfície e embaixo d'água simultaneamente. Cada arma está conectada a ele. No momento em que uma ameaça aparece, o Aegis já está calculando a resposta antes que um humano termine de ler o alerta. Mas aqui está a coisa sobre a caça a submarinos que todo esse poder de fogo não consegue resolver. O sistema mais importante neste contratorpedeiro não é um míssil. É um cabo, um array de sonar arrastando quase 800 metros atrás do navio como uma longa cauda subaquática, repleto de hidrofones que não fazem nada além de ouvir. No Ártico, camadas de água gelada curvam pulsos de sonar em direções imprevisíveis, criando bolsões de esconderijo invisíveis que os comandantes de submarinos russos treinam especificamente para explorar. Esse cabo, arrastado silenciosamente pela água escura, é muitas vezes a única coisa que consegue ouvir através dessas camadas. O oceano é barulhento.
Um submarino sobrevive tornando-se mais silencioso do que o próprio mar. Misericórdia. Um contratorpedeiro funciona com uma tripulação de aproximadamente 280 a 330 pessoas. Isso parece muito até você embarcar e perceber como isso realmente parece. Não há quartos privados, nenhum espaço tranquilo, nenhuma fuga. Os corredores são tão estreitos que os marinheiros desenvolvem uma forma quase coreografada de se mover, abaixando, virando de lado, dando passagem. Uma dança que se torna memória muscular após algumas semanas. Os alojamentos empilham beliches em 3 andares com 45 centímetros de espaço acima do seu rosto. Isso é aproximadamente o espaço dentro de uma geladeira grande. Cada marinheiro ganha uma cortina, um armário do tamanho de uma mala de mão. Tudo o que possuem por 6 a 9 meses cabe dentro dele. A escala de guarda funciona 6 horas de serviço, 6 horas de folga. Nessas 6 horas de folga, um marinheiro come, cuida da manutenção e tenta dormir. Durante uma caça ativa a submarinos, essas 6 horas se tornam 4 ou 3, porque o navio nunca para. Veteranos descrevem aprender a adormecer em menos de 2 minutos, em qualquer barulho, em qualquer condição. Alguns dormem com um braço enrolado na estrutura do beliche, da forma que você equilibra uma bicicleta sem pensar, para que quando o navio balance forte em uma tempestade, eles não acordem no chão. E o navio balança, mas chegaremos a isso. O que conecta cada pessoa a bordo, do capitão com 20 anos de comando ao marinheiro mais novo que nunca foi ao mar, é uma compreensão compartilhada. Ninguém vai sair deste navio até que a missão esteja concluída. Você não pode desistir. Você não pode ir embora. Você trabalha através disso. Essa compreensão cria algo difícil de explicar para pessoas que não vivenciaram isso. Mas quase todo veterano de contratorpedeiro dirá a mesma coisa. A tripulação se torna a coisa mais próxima de família que já tiveram. Não porque se escolheram. Porque aqui fora, eles são tudo o que têm uns dos outros. Mihadestate misidorukis, mesminandomius testate namine. Mihadesarestadesta misnest. A temperatura da água no Mar de Barentes no inverno fica em menos 1,8 graus Celsius, o ponto exato de congelamento da água salgada. Um corpo humano entrando nessa água começa a desligar quase imediatamente. Paralisia muscular em 3 minutos. Capacidade de nadar perdida em 10. Depois disso, até um nadador de resgate que chega até você pode não conseguir salvá-lo. É por isso que os exercícios de homem ao mar são realizados até se tornarem reflexo puro. Porque em água tão fria, 90 segundos, em vez de 60 segundos, é a diferença entre um resgate e uma recuperação de corpo. Mas o frio é apenas uma camada disso. Tempestades árticas podem fazer um contratorpedeiro balançar 25 graus de um lado para o outro. Imagine inclinar sua casa inteira. Móveis, eletrodomésticos, tudo a um ângulo de 25 graus. Depois incliná-la de volta, repetidamente, por horas. Na galera, os cozinheiros preparam quase 1000 refeições por dia em fritadeiras e fornos, enquanto toda a cozinha inclina o suficiente para que segurar os trilhos do balcão seja reflexo puro. O óleo quente se desloca. As panelas precisam ser fixadas. Um veterano descreveu como administrar um restaurante dentro de uma máquina de lavar. Nos alojamentos, os marinheiros se encaixam em seus beliches, um braço através da barra de segurança, corpo firme, e dormem através disso. Não porque sejam super-humanos, porque não têm escolha. Então há o gelo. Quando as ondas batem no convés em ar gelado, o spray atinge o metal e congela no contato. Ele se acumula em areias de antenas, tampas de tubos de mísseis, corrimãos, camada por camada, a cada hora. Muito peso concentrado no alto da superestrutura e um navio de guerra se torna perigosamente instável, em risco de balançar além do seu ângulo de recuperação e não voltar à posição vertical. Então os marinheiros saem.
Em ar de menos 30 graus, em vento forte o suficiente para derrubar uma pessoa, eles vão ao convés aberto com marretas de aço, machados e pés de cabra para quebrar o gelo à mão. Brutal, exaustivo, absolutamente necessário, porque se não o fizerem, a missão termina. E possivelmente o navio com ela. O que 280 marinheiros comem por 6 meses no meio do Oceano Ártico? A resposta envolve um planejamento que sobrecarregaria a maioria dos gerentes de restaurante. Antes de deixar o porto, a equipe de suprimentos carrega comida para toda a missão. O espaço é tão limitado que a comida vai para todo lugar, literalmente para todo lugar. Enlatados em cantos, caixas em corredores. Alguns compartimentos de armazenamento tão lotados que passar por eles requer escalar sobre caixas. Os marinheiros andam em cima do armazenamento de alimentos nas primeiras semanas no mar, como um relógio regressivo feito de enlatados, abrindo caminho por caminho à medida que a missão avança. A galera é menor do que a maioria das cozinhas domésticas. Os cozinheiros, chamados de especialistas culinários, preparam 900 a 1.000 refeições por dia em 4 períodos de refeição. Em condições árticas, um marinheiro em serviço de convés exterior pode queimar de 4.000 a 5.000 calorias em um único turno. A galera se adapta. Comida quente, alto teor de proteína, máxima densidade calórica. Comida fresca dura cerca de 2 semanas. Depois disso, enlatados, estoques congelados, rações secas pelo resto da implantação. Eventos de moral são construídos em torno da comida. Uma noite de bife, pizza caseira, um bolo de aniversário, coisas que parecem pequenas e genuinamente não são. E café. Cada contratorpedeiro funciona com café em quantidades que surpreendem os civis. Um operador de sonar 5 horas em uma guarda noturna, olhando para uma tela de padrões sonoros em uma sala escura. Essa pessoa precisa de algo. O marinheiro que lhes traz uma xícara quente às 3 da manhã, sem ser solicitado, está fazendo algo que parece pequeno e é na verdade tudo. Os veteranos se lembram assim, não dos momentos dramáticos. O café, a refeição que alguém guardou quando seu turno se estendeu. A pessoa que cobriu sua estação por 15 minutos para que você pudesse dormir. Esses momentos são o que mantém uma tripulação unida quando todo o resto é difícil. Esse o rédio patata caranabra. Acontece, não na superfície, não nos tubos de mísseis, numa sala escura, com fones de ouvido, olhando para uma tela que transforma sons em padrões visuais. Os submarinos nucleares de ataque russos da classe Asen estão entre os mais avançados vasos furtivos já construídos. Seus cascos são revestidos com telhas anecoicas, painéis de borracha que absorvem pulsos de sonar em vez de refleti-los de volta. Suas máquinas internas ficam em plataformas de isolamento de vibração para eliminar o ruído mecânico que os operadores de sonar ouvem. Em velocidades lentas, sua assinatura acústica cai a níveis que se confundem com o ruído de fundo do oceano. Encontrar um é como tentar ouvir uma única conversa sussurrada em um estádio lotado, de fora do prédio. O sonar montado no casco do contratorpedeiro pode enviar um pulso ativo e ouvir o eco. Ou pode ir passivo, sem transmissão, sem sinal, apenas ouvindo. Mas nas águas árticas, camadas frias do degelo marinho criam fronteiras de temperatura abaixo da superfície chamadas termoclinas. As ondas de sonar atingem essas camadas e se curvam, se afastando completamente do submarino, criando zonas de sombra acústica onde um submarino pode se esconder em completo silêncio. Os submarinistas russos treinam especificamente para encontrar essas zonas. Eles conhecem a coluna de água ártica melhor do que a maioria das pessoas conhece seus próprios bairros. O array de sonar rebocado, o cabo arrastando 800 metros atrás do navio, resolve isso. Posicionado abaixo das camadas de termoclina, ele ouve o que o sonar do casco não consegue. Mas esse não era o verdadeiro problema. Aqui está a parte da caça a submarinos que os briefings de tecnologia deixam de fora. Um contratorpedeiro é barulhento. Não pode deixar de ser barulhento. Motores de turbina a gás, hélices agitando a água,
casco empurrando as ondas, o navio se anuncia a cada sonar passivo no oceano. O submarino russo consegue ouvir o contratorpedeiro muito antes de o contratorpedeiro conseguir ouvir o submarino. É um jogo profundamente desigual de cabra cega. O contratorpedeiro bate pelas ondas, anunciando-se para as profundezas. O submarino está completamente silencioso, observando, esperando, decidindo. A tripulação do contratorpedeiro sabe disso. Cada operador de sonar naquela sala escura sabe que em algum lugar lá embaixo algo está ouvindo de volta. E eles sabem que a classe Azen carrega torpedos. Em tempo de guerra, não nesta missão, mas em tempo de guerra, um torpedo sai do tubo a mais de 70 km por hora. Ele cobre a distância até o contratorpedeiro em menos de 90 segundos. 90 segundos do lançamento ao impacto. Tempo insuficiente para evadir, mal suficiente para reagir. Os marinheiros do USS Mahan e USS Bainbridge sabiam disso. Eles sabiam a cada hora daquelas 48 horas. E continuaram caçando mesmo assim. Durante 48 horas, a OTAN voou pelo menos 27 missões de aeronaves P-8 Poseidon. Cada aeronave carrega 120 sonoboias, pequenos dispositivos de sonar lançados na água, transmitindo dados acústicos em tempo real. Implantados em padrões de grade coordenados, eles criaram um campo de escuta cobrindo centenas de quilômetros quadrados simultaneamente. Os dados dos arrays rebocados, dos sonars do casco e dos campos de sonoboias alimentaram uma imagem tática combinada. Os operadores de sonar ouviram, analisaram. Um submarino tentando deslizar por aquela rede sem ser detectado estava enfiando uma agulha em completa escuridão. E então a equipe de sonar ouviu algo. Ficaram imóveis, ninguém falou. Os detalhes do que foi detectado permanecem classificados. Os submarinos foram rastreados, mas o que os operadores de sonar realmente ouviram naquele momento? Isso fica trancado em salas que a maioria das pessoas nunca entrará. Nirhaski Vindfakra. A Guerra Fria terminou no papel. Abaixo do Oceano Ártico, alguns marinheiros argumentariam que ela nunca realmente terminou. A base de submarinos russa em Zapadnaya Litsa, de onde os submarinos de agosto de 2025 partiram, fica na Península de Kola, a apenas 48 quilômetros da fronteira norueguesa. Para alcançar o Atlântico aberto e ameaçar as linhas de suprimento da OTAN, esses submarinos devem passar pelo Gap Duke, o trecho de oceano entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. Essas mesmas rotas de suprimento mantiveram a Europa viva nas duas guerras mundiais. Controlar o que se move pelo Gap Duke ainda importa. A OTAN tem empurrado sua linha de vigilância progressivamente mais próxima das águas russas ao longo dos anos. A mensagem é precisa. Sabemos onde estão seus submarinos. Vamos segui-los, mesmo aqui. É isso que esses 280 marinheiros estão fazendo lá fora. Cada rotação de guarda, cada hora de escuta no escuro. Não por manchetes, não por reconhecimento. Porque a alternativa é não saber. Existe uma versão desta história que termina com a tecnologia, os mísseis, o sonar, o sistema Aegis. Essa versão é impressionante, mas perde a coisa que realmente mantém a missão unida: as pessoas. Uma implantação de contratorpedeiro dura de 6 a 9 meses. No inverno ártico, o sol não sobe acima do horizonte por semanas. Os marinheiros trabalham todo o seu turno de 6 horas na escuridão absoluta. Distúrbios do sono, humor baixo. O que os marinheiros chamam de fadiga do mar, essas são realidades documentadas, não reclamações. Quando o contratorpedeiro caça ativamente, ele opera sob controle de emissões MDCON. Nenhum sinal de rádio que pudesse trair a posição do navio, nenhuma chamada por satélite, nenhuma mensagem para casa. A família de um marinheiro pode ficar semanas sem confirmação de que estão vivos. Os marinheiros descrevem assistir seus filhos crescerem através de fotografias. Um aniversário visto 3 semanas depois que aconteceu. Um rosto em uma videochamada que parece ligeiramente diferente porque 4 meses se passaram. Pequenas perdas silenciosas.
O tipo que se acumula ao longo de 9 meses de maneiras que são genuinamente difíceis de descrever. E através de tudo isso, o frio, o balanço, a escuridão, o silêncio, o esgotamento, a rotação de guarda continua. 6 horas de serviço, 6 horas de folga. O sonar continua ouvindo. O navio continua se movendo. Bares para o sonetti. Em setembro de 2025, o USS Mahan e o USS Bainbridge completaram seu patrulhamento e se reuniram ao seu grupo de ataque de porta-aviões. Os 3 submarinos russos que haviam estado caçando foram rastreados, registrados, catalogados. Nenhuma arma foi disparada. Nenhum torpedo saiu de seus tubos. Ninguém vai fazer um filme sobre isso. Não haverá cerimônia. Os marinheiros arquivarão seus relatórios e começarão a se preparar para a próxima implantação. Mas em algum lugar abaixo do Oceano Ártico, os submarinistas russos sabiam. Eles sabiam que a OTAN os havia encontrado, mesmo ali, em águas que consideram suas. Mesmo no escuro, mesmo através das termoclinas e do gelo e do barulho do mar de Barents. E às vezes, no jogo sendo jogado abaixo dessas águas, isso sozinho é suficiente. O Ártico não é mais uma borda congelada no topo dos mapas, é uma linha de frente. E os homens e mulheres da frota de contratorpedeiros da Marinha do EUA são os que a mantêm. No escuro, no frio, 6 horas de serviço, 6 horas de folga, em uma guerra que nunca começou oficialmente e nunca termina oficialmente. Se isso lhe deu um novo respeito pelos marinheiros que servem lá fora, onde ninguém está assistindo, deixe um comentário abaixo. Essas histórias merecem ser contadas.